Oi pessoal, nesse vídeo a gente tem um transistor bipolar de junção aqui nesse circuito. Como a gente pode ver na figura, esse transistor aponta para fora aqui, então ele vai ser um transistor que tem dopagem N aqui no coletor, P ele é na base e N aqui no emissor, ele é um NPN. A questão afirma que ele está com polarização fixa, então ele está amplificando e pede para a gente determinar cada um desses itens aqui, certo? Então a gente vai fazer cada um deles agora com calma. No item A, ele pede para a gente calcular a corrente na base aqui, nesse ponto de aplicação Q, ou nesse ponto quiescente Q, certo? Onde está sendo aplicado aí as características desse nosso circuito, certo? Então, para a gente calcular aqui esse IB, no ponto quiescente Q, a gente pode, por exemplo, usar a lei de Ohm. A corrente da base aqui vai ser a diferença de potencial entre a tensão de entrada, VCC, menos a corrente base emissor, né, dividido pela resistência da base aqui. A gente vai já trocar todos esses valores. Então, aplicando a lei de Ohm e substituindo esses resultados, a gente sabe que na tensão de entrada aqui a gente tem 16 volts. O VBE aqui, pessoal, já que ele afirmou para a gente que esse transistor está em polarização fixa, então a gente pode assumir, sem perda de generalidade, que a tensão base emissor aqui vai ser de aproximadamente 0,7 volts, certo? Sempre que a gente tiver com um transistor amplificando, polarizado, aí, a gente pode assumir que a tensão base emissor é de 0,7 volts, como a gente fez aqui. E, finalmente, a resistência da base é 510 kΩ, então vai ser 510 vezes 10 elevado à terceira. Beleza, se a gente for fazer esses cálculos aí, a gente fica com o seguinte, vamos lá. A gente tem aqui 16 menos 0,7 dividido por 510 vezes o 10 elevado a 3. Isso aí dá 3 vezes 10 a menos 5. Então, se você quiser voltar mais uma casinha aqui, fica 30 vezes 10 a menos 6, ou 30 microamperes, né? Aí para a gente medir a nossa corrente da base. Então, a gente tem uma corrente de base aqui de 30 microamperes. Em geral, a corrente da base ela vai ser da ordem de grandeza de microampere, né? E as correntes de coletor e de emissor, em geral, é da ordem de grandeza de miliampere. Bem, inclusive a corrente de coletor que a gente vai determinar aqui no item B, certo? Vamos lá. No item B, a gente tem que determinar a corrente de coletor. A gente sabe, pessoal, que num transistor, a corrente de coletor, aqui em um ponto de aplicação, aqui, ela difere da corrente da base por um fator beta, onde o beta foi dado aqui. O beta é igual a 120 nesse transistor. Esse beta também, em alguns datasheets de transistor, ele é conhecido como HFE. Sabe? O HFE é o próprio beta do transistor. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui a corrente de coletor, ela é beta vezes a corrente da base aqui aplicada no ponto. A corrente na base a gente já determinou no item A, que é 30 microampere. Então, já que o beta é 120, a nossa corrente de coletor vai ser 120 vezes 30 vezes 10 a menos 6. Tudo bem. Se a gente for fazer isso aí, o nosso cálculo fica 120 vezes 30 vezes 10 a menos 6. Então, a nossa corrente de coletor, como eu havia falado, ela fica na ordem de miliampere, né? Então, ela é 3,6 miliampere.
beleza. Então a gente coloca aqui que a nossa corrente de coletor é 3,6 mA. Vamos lá para o item C dessa questão. No item C, a gente vai calcular aqui a corrente, a tensão a tensão do coletor emissor, né? A tensão do coletor para o emissor. E para a gente fazer isso, a gente pode fazer uso mais uma vez da lei de Ohm. A gente sabe que a corrente aqui do coletor pode ser expressa como a diferença de potencial entre a tensão de entrada e a tensão coletor-emissor, tudo aplicado aí nesse ponto Q, certo? Aqui os índices são todos aplicados no ponto quiescente Q. Algumas vezes aqui eu estou esquecendo, enfim, mas é nesse pontinho que a gente está aplicando, dividido pela resistência do coletor. Se a gente der uma ajustada aqui nesse equacionamento, perceba que a gente pode multiplicar os meios com os extremos aqui, de modo que a gente fica com tensão de entrada menos tensão coletor-emissor, dando igual a corrente de coletor vezes resistência no coletor. Deixa eu colocar aqui todos os índices agora bonitinho. Se eu passar essa corrente coletor-emissor para um membro da igualdade, para isolá-lo, e trazer essa multiplicação, esse produto da corrente de coletor vezes a resistência do coletor, a gente isola aqui a tensão coletor-emissor e ela fica igual a tensão de entrada menos o produto da corrente de coletor vezes a resistência de coletor. Tudo bem, pessoal. A gente já tem todos esses dados aqui, então isso permite que a gente calcule essa tensão coletor-emissor nesse ponto quiescente Q de aplicação. Então, o VCE aqui, tensão coletor-emissor, vai ser igual. Lembra que a tensão de entrada é 16 volts. Aqui, ó. A corrente no coletor, pessoal, a gente já calculou no próprio item, no item B, né? Aqui. Então, essa corrente de coletor é 3,6 mA vezes 10 a menos 3 vezes a resistência no coletor. A resistência de coletor aqui é 1,8 kΩ. Então, fica 1,8 vezes 10 elevado a 3. Tudo bem. Então, a gente vai e calcula aí essa tensão aí de coletor-emissor fazendo essa continha. Então, vai ficar 16 menos 3,6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1,8 vezes 10 elevado a 3 aqui. O 10 elevado a menos 3 com 10 elevado a 3 vai dar 1, né? Mas enfim, já coloquei. Aqui vai ficar 9,52 volts, certo? Tá. Então aqui fica 9,52 volts. Como resultado aqui da tensão coletor-emissor, certo? No item D, a gente tem que calcular a tensão do coletor. Aí, essa tensão do coletor, basicamente é a tensão que você iria obter se você ligasse aqui esse ponto ao terra com o voltímetro e fosse ver que tensão apareceria no voltímetro, né? Essa tensão do coletor, por definição, a gente pode tirá-la, né? A gente pode calculá-la da seguinte maneira. A gente sabe que a tensão coletor-emissor ela pode ser expressa como sendo a tensão do coletor, né? Menos a tensão do emissor. Mas, nesse caso, observe que
da figura aqui, o emissor está ligado ao terra. Se o emissor está ligado ao terra, então essa tensão aqui do emissor é zero. Então, já que essa tensão do emissor aí é zero, porque o emissor está ligado ao terra, então a tensão coletor-emissor vai dar só a tensão de coletor, que já foi essa que a gente calculou aqui, que deu igual a 9,52 volts. No item E aqui, a gente tem que calcular a tensão da base. Mais uma vez eu destaco que a tensão base emissor pode ser expressa como tensão da base menos tensão do emissor. A gente já sabe que essa tensão do emissor ela é zero. Então, pelo fato da tensão do emissor ser zero, a tensão base emissor vai ser só a tensão de base, que pelo fato do circuito estar com o transistor em polarização fixa, o transistor está amplificando, então a tensão base emissor é 0,7 volts, que vai ser igual à tensão de base. Então isso aqui é 0,7 volts. Finalmente, tem F aqui. A gente tem que calcular a tensão do emissor, que nem precisa ser calculada. Mais uma vez eu destaco o emissor aqui em polarização fixa. Ele está ligado diretamente ao terminal terra. Então essa tensão aqui é zero. E essa aí é a resposta do item E. E está respondida aí toda a questão, certo, pessoal? No item A calculamos a corrente da base. Item B, corrente do coletor. Item C aqui, a gente determinou a tensão coletor-emissor. Item D foi tensão de coletor. Item E, a gente determinou a tensão da base. Item F era só para calcular a tensão do emissor, mas ela é igual a zero, porque o terminal emissor está ligado ao terra. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu!